Glória a Deus, estamos aqui no nosso canal missionário, Coração Missionário, para poder estar compartilhando hoje uma visão que Deus me deu há dias atrás, na qual eu fiquei em oração. É muito importante que a gente, quando recebe uma revelação da parte de Deus, a gente possa colocar isso em oração, para que possamos falar dela corretamente. Primeiro, saber se é para compartilhar ou se não é. Sendo para compartilhar, então, que você e eu possamos discernir o objetivo, o propósito daquela visão. Então, hoje eu estou aqui para compartilhar com você uma visão que o Senhor me deu com uma bruxa, não uma bruxa qualquer, uma bruxa bem estranha, sem pernas nem braços. Mas antes de entrar nesse assunto, nós vamos orar. E eu te peço para você compartilhar esse conteúdo com os teus amigos, com os teus entes queridos, com os teus irmãos da igreja, com a tua família, para que possamos todos crescer juntos no conhecimento do nosso querido Salvador, no conhecimento da sua palavra, no conhecimento das suas revelações, que nós possamos juntos, em unidade, poder estar avançando cada vez mais perto dele, pois ele está voltando e ele vem buscar a sua igreja. Eu te peço em nome de Jesus, então, que você possa, neste momento, curvar a tua cabeça e possas realmente permitir que o Espírito Santo possa conduzir essa mensagem para tocar teu coração. Deus amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, te engrandecemos, te agradecemos, Deus, por essa oportunidade de estarmos compartilhando a tua palavra, as tuas revelações através do nosso canal, papai, através das redes sociais. Obrigado, Senhor, por essas redes. Obrigado, meu Pai amado, por estar conduzindo a nossa vida, por estar se revelando a nós, por estar nos mostrando, meu Pai, o passo a passo. Deus, nós te louvamos. Meu Deus amado, toma o controle desta transmissão. Senhor amado, toma frente. Deus se revela, Deus se manifesta. Senhor, me inspira. Coloque as tuas palavras na minha boca, Senhor amado, que eu venha dar testemunho das tuas maravilhas e que realmente, Senhor amado, eu possa me curvar diante de ti, em espírito e em verdade te adorar. Deus, eu repreendo toda a vontade da minha carne agora, do meu espírito humano, e eu te peço, Espírito Santo de Deus, flua com liberdade para que quem escutar esta mensagem possa ser edificado em nome de Jesus. Amém. Então vamos aos nossos slides para poder estar compartilhando a visão da bruxa e a oração contrária. Através desta visão, o Senhor falou muito ao respeito da oração contrária e da necessidade que nós, como crentes, como filhos de Deus, precisamos de ter consciência e compromisso com as nossas orações. No caso de não sabermos orar, então, entender que contamos com a intercessão, com gemidos indecíveis do nosso querido e amado Espírito Santo de Deus, o qual ele intercede por nós. Nós precisamos entender que contamos com a ajuda dele, então peça ao Espírito Santo para te conduzir na oração, para que você possa estar orando da forma correta. Procure seus pastores para você aprender. Procure prestar atenção nas orações que são realizadas na tua igreja. Procure avançar, crescer, porque o Senhor disse claramente na sua palavra que nós pecamos porque não sabemos orar. E é muito importante que a gente possa entender como orar e poder executar, ativando o poder da oração em favor da nossa vida, dos nossos propósitos, e não venhamos pecar através delas, não venhamos anular o poder da oração, fazendo orações contrárias que não são agradáveis ao Pai e que não chegam até o seu trono santo. Então, você e eu precisamos aprender a orar e não cometer o erro de estar realizando orações contrárias que o Senhor nos ensina que são como bruxaria para ele, como feitiçaria. Ele não se agrada. Ele não se agrada. Então, vamos lá. A bruxa sem pernas nem braços. O que significa sonhar com uma bruxa sem pernas nem braços? O que o Senhor quer nos revelar com esses detalhes? Porque mostrou desse jeito uma bruxa sem pernas nem braços. O que fazer quando sonhamos ou vemos em visão algo assim? O inimigo anda no meio de vós,
querendo devorá-los. Quando eu comentei essa revelação para minha pastora, a primeira coisa que ela falou foi que a gente precisa entender que a gente, verdadeiramente, como a palavra declara e nos adverte, o inimigo está em derredor na nossa vida, em constante tentativa de nos derrubar, de nos destruir, tentando nos devorar. Assim declara a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, e também eu queria compartilhar ao respeito de uma verdade bíblica tremenda e poderosa que você e eu precisamos abraçar. Conhecereis a verdade e ela vos fará livres. A importância dessa verdade registrada no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, da gente estar buscando continuar a conhecer a palavra de Deus para que essa liberdade, essa verdade nos faça livres por completo e a gente não venha cair no vacilo dos religiosos de poder estar fazendo doutrinas humanas usando a própria palavra de Deus. O propósito da oração, então, é preciso compreender o caráter espiritual da oração e a sua função na vida do religioso cristão ou não. Não precisamos ser meramente cristãos. Nós podemos ensinar a qualquer pessoa a orar e essa oração pode ser a ponte para que ela venha conhecer Jesus. Uma vez me lembro que uma pessoa me questionava a respeito de como você sabe qual é a verdade. Afinal de contas, há muitas religiões e nós estamos sujeitos ao engano. Como eu saber que você está falando a verdade ou que a pessoa da minha igreja está falando a verdade ou que aquela outra religião é a correta? Nós precisamos saber aonde estamos andando e nós precisamos pedir a Deus que Ele venha se manifestar. A palavra de Deus registra de forma clara que aquele que quer conhecer a verdade, a própria verdade se lhe revelará. Então, sem sombra de dúvida, desafia a sua fé e peça para o próprio Deus, aquele que criou os céus e a terra, se manifestar e te mostrar a verdade. Senhor amado, as pessoas, os homens, têm mostrado para mim tantas diversas oportunidades, diversas vias, diversas religiões, tantas religiões existem neste mundo, mas eu quero saber do Senhor qual é a verdade, qual é a verdadeira religião, qual é o caminho, e Ele mesmo vai se mostrar para você. Permita-se ser surpreendido por Deus, aquele que é sincero de coração e que pode estar sendo criado, ensinado debaixo do engano do inferno, ele tem a chance e o acesso ao Senhor para que possa conhecer a verdade. Você não acredita em palavras humanas? Você tem ouvido várias pessoas falando a respeito de religiões? Simplesmente pergunte para Deus. Ele tem acesso a você e você tem acesso a Ele. Ele faz questão de que você venha conhecer a verdade. É preciso, então, compreender. Desde o Antigo Testamento, a oração está presente. São diversos episódios onde vemos muitos dos patriarcas da fé orando. Davi, por exemplo, no Salmo 51, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Olha que interessante oração, que oração sábia. Davi, o grande rei, se apresentando diante de Deus e clamando, proclamando a sua benignidade, para que Deus venha manifestar a sua benignidade, a sua misericórdia e apagar as transgressões dele, segundo a multidão das suas misericórdias. Ele faz um apelo ao Senhor, lembrando, como se Deus não lembrasse como ele é bom, né? E quão grandes são as suas misericórdias. Ele reconhece que ele é um pecador, mas simplesmente pede o perdão de Deus. Abraão, e no capítulo de Gênesis 20, número 20, versículo 17, assim registra a oração de Abraão. Diz, e orou Abraão a Deus, e sarou Deus Abimeleque e a sua mulher, e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente. Então, aqui mostra o favor de Deus através do clamor do seu filho,
do seu servo. Ele simplesmente atende à oração, à súplica de Abraão, e então assim ele abre novamente o ventre que ele mesmo tinha fechado das mulheres daquele povo. Então, mais um exemplo de oração, de clamor, de súplica, e mais um exemplo da manifestação da glória de Deus. Ana, a mãe de Samuel, o profeta Samuel, declara no capítulo 2, está registrado no versículo 2 também, então orou Ana e disse: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Uma mãe que exalta o nome do Senhor, depois de ter recebido o favor de Deus, ela simplesmente reconhece a sua santidade, a sua majestade e a sua salvação. Que maravilha é que nós possamos reconhecer tudo isso na pessoa de Jesus e poder nos entregar aos braços dele, permitindo que Deus realmente manifeste a sua glória e o seu favor na nossa vida. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de conhecimento, e por ele são as obras pesadas na balança. Aqui, Ana também reconhece e faz um balanço da nossa soberba, da nossa arrogância, a nossa arrogância diante da sabedoria de Deus, da justiça de Deus e das suas obras. Então, você e eu, nós precisamos nos apresentar de forma humilde diante de Deus, reconhecendo a sua soberania, a sua majestade, a sua grandeza, e entendendo que você e eu somos apenas formiguinhas para Deus. E, ainda assim, Ele conhece a cada um de nós e chama pelo nome. Ele é o nosso Criador, Ele nos fez, e Ele sabe como nos fez. Qual é a nossa personalidade, quais são os nossos gostos, os nossos prazeres, as nossas necessidades. Ele reconhece e conhece as necessidades de cada um de nós. Então, diante de tamanha grandeza, nós precisamos entrar na presença de Deus, curvados em humildade, em constante oração e súplica. A oração não tem como função ser contrária a alguém. Ela deve gerar benefícios às pessoas. Deus nos ensinou a nos amar uns aos outros, a estar orando uns pelos outros, a nos ajudar, a nos animar e não a estar desejando o mal. Mesmo que venham nos atingir, venham fazer maldade, nunca escolha a maldade no seu coração. Se você escolheu, então, peça perdão a Deus, se arrependa dos seus pecados e se curve diante da presença dele. Não perca o favor de Deus na sua vida. Não guarde maldade no seu coração. Peça para ele lavar o teu coração, para que ele venha a ser purificado nas águas, nos rios de água viva do nosso querido Espírito Santo. Que a oração que você realize seja sempre para beneficiar alguém, para estar intercedendo, pedindo a Deus pela vida dos teus irmãos, pela vida de qualquer um seja teu próximo. A oração contrária é pior que feitiçaria. Isso você e eu precisamos levar muito em conta, porque não somente ela não é escutada pelo nosso Deus, mas também ela se volta para nós. Ela se volta contra nós. Então, na Bíblia encontramos uma das piores orações contrárias feitas por um fariseu. O fariseu, em pé, orava em seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos, menosprezando ao que estava orando ao lado dele. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Entretanto, o publicano ficou à distância e ele sequer ousava olhar para o céu. Ele, diante de Deus, batendo no peito, confessava: oh Deus, sê benevolente para comigo, pois sou pecador. Em Lucas, capítulo 18, versículos 11 e 12, registram essa oração, ou essas orações, né, ambas orações, e eu te pergunto, qual você acha que Deus considerou, né?
e pensa que ela está registrada como uma das piores orações contrárias que alguém já fez na Bíblia. Por que é contrária? Porque você vai ver, por exemplo, Davi pedindo a Deus livrá-lo dos inimigos, que ele faça justiça diante dos inimigos, que o Senhor possa se mover em favor dele, livrando do mal. Mas ele não chega na presença de Deus com a soberba deste homem fariseu. Você sabe que os fariseus foram considerados por Jesus como os religiosos de plantão e foram os que mais foram chamados a atenção. Fariseus, saduceus, eles simplesmente eram rejeitados pela soberba. Eles se achavam melhor que todo mundo, eles menosprezavam os outros e maltratavam os humildes. Então, Jesus não aceitava e ele corrigia, exortava de forma constante. Eram eles que perseguiam Jesus para tentar fazê-lo cair, fazê-lo tropeçar com as suas próprias palavras. Só que eles não percebiam que eles estavam diante da própria sabedoria. Que a nossa soberba não venha cegar a nossa visão e esquecer quem somos diante de Deus e o que ele fez pela humanidade. O que ele fez por mim e por você, ele fez por cada um dos seres humanos que habitam na Terra. E basta a gente se arrepender e reconhecer os nossos pecados para alcançar a graça e o favor de Deus na nossa vida. Então você e eu não fomos levantados para sermos juízes de ninguém. Já bastam os juízes da terra que são responsáveis por julgar as causas na terra. Você e eu fomos separados para estar sendo sal e luz nessa terra. E Deus não aceita oração contrária. Ele nos chamou para manifestar o amor dele, a misericórdia, a graça e o perdão de Deus através da cruz do Calvário, através do sacrifício de Jesus Cristo de Nazaré, que morreu na cruz por mim e por você, e por cada um que quiser reconhecê-lo como o único e verdadeiro Salvador. Aquele que reconhecer o sacrifício de Jesus e trazê-lo para a sua vida, ele receberá a graça, o perdão e a misericórdia do nosso Deus. Então você e eu não fomos chamados para estar orando para que alguém seja castigado, para que alguém receba alguma punição, ou para estar amaldiçoando qualquer um, seja quem for, porque não somos chamados para sermos juízes de ninguém. O nosso trabalho é ser sal e luz nessa terra. E a melhor forma de você e eu nos tornarmos sal e luz é imitando ao nosso Senhor Jesus Cristo, que veio para os doentes, os necessitados, para os opressos, para aqueles que buscavam a sua salvação. Então, você e eu precisamos apurar a nossa forma de orar, antes de que Deus venha condenar as nossas orações. O que é oração contrária, então? A oração contrária é a prece feita com o objetivo de prejudicar ou amaldiçoar o próximo. É o pior tipo de oração. É pecado e vai na contramão dos ensinamentos de Jesus. Portanto, Deus não recebe, não aceita e não atende a sua resposta, a sua oração. E pior, ela volta contra você mesmo. O Espírito Santo nos ajuda, como eu falava no começo, então você não pode se conformar com com esse tipo de orações. Se você percebe que da tua boca perceberem sair esse tipo de orações, pede para Deus te encher da presença dele. Pede para Deus lavar sua mente e o seu coração. Pede para Deus te purificar. Pede para Deus te perdoar. Pede para ele te ajudar a mudar a tua oração e você poder orar da forma que Deus ensina. Em o nome de Jesus, a melhor forma de começar a orar de forma correta, o melhor modelo de oração está no Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Você começa clamando o nome dele, exaltando o nome dele, santificado
seja o teu nome, venha a nós o teu reino, estabeleça o reino de Deus vindo sobre você, mude a atmosfera do lugar onde você está, do teu coração, da tua mente, conclame o reino sobre a tua vida. O reino é a própria presença de Deus. Quando você se curva em oração, ele se manifesta. Quando você coloca louvores no teu ambiente, no meio dos louvores, ele habita. Então, você é responsável por mudar aquela atmosfera. Declare, na oração você também pode fazer isso. Venha o teu reino sobre nós. Faça-se a tua vontade. É você declarar que você aceita se submeter à vontade de Deus para que venha fluir a dele e a tua venha ficar submetida sob a vontade de Deus. Faça-se a tua vontade, não a minha. Ele começa a falar ao respeito do perdão. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, faça-se a tua vontade sobre nós, venha a nós o teu reino, perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos aos que nos ofendem. Então você ali manifesta a forma em que Jesus estabeleceu essa oração. Você estabelece o perdão de Deus e estabelece que você irá perdoar com o perdão de Deus. Agora vigia, porque se você não perdoar, você está contrariando essa oração e está estabelecendo que você não receberá o perdão de Deus porque você não perdoou. Perdoa os nossos pecados como nós perdoamos aos pecadores. Perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos os que nos ofendem. São as diferentes versões do Pai Nosso, são os equivalentes, tá? Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, você está estabelecendo uma conexão, está declarando que o perdão que você recebe está totalmente ligado ao perdão que você oferece. Então, vigia. Perdoa os nossos pecados como nós perdoamos os nossos pecadores. Não nos deixes cair em tentação. Você declara e assume que você é fraco diante de Deus e que você precisa da ajuda dele. Você está reconhecendo humildemente a tua fraqueza, a tua incapacidade, as tuas limitações. Então está declarando que Deus é quem tem realmente o poder para você não cair, para você se fortalecer e poder passar por cima de cada tentação. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E ali você estabelece a proteção de Deus sobre a tua vida. Olha que importante que a gente pegar o modelo do Pai Nosso para que nós possamos aprender a orar. Livra-nos do mal, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Não, e tem a última parte que tem muitas versões que tira e você não pode tirar, porque teu é o reino, tua é a glória por sempre. Amém. Então é muito importante que você possa trazer de vez em quando o Pai Nosso como modelo da tua oração, que você comece com isso e que depois você possa ficar à vontade para conversar com Deus, já tendo orado de forma correta. Então, essa é a nossa mensagem de hoje. Eu queria falar a respeito da visão da bruxa. Era muito importante que você e eu entendêssemos um pouquinho a respeito da oração correta, da oração contrária, e de como nós precisamos orar diante de Deus, como precisamos ficar conectados com aquilo que sai da nossa boca, mesmo e ainda em oração, mesmo que seja uma oração a sós com o Senhor. Essa visão que Deus me deu, há uns dias atrás eu estava orando, tinha tido bastantes gabinetes com as ovelhas aqui, acompanhando várias pessoas e eu escutando algumas delas falando ao respeito de pessoas que têm perseguido a igreja, que têm perseguido o ministério, que têm perseguido os pastores, e eu falava com Deus, falei, Deus, eu escutei várias pessoas falando ao respeito da mesma perseguição, da mesma
dos mesmos ataques. Eu quero te perguntar, Deus, eu não conheço, eu não sei, mas eu te peço que o Senhor me diga, me revela para eu saber orar, me mostra como orar, meu Deus amado, em nome de Jesus. E eu comecei a entrar naquela oração, pedindo para Deus me dar um sinal, pedindo para Deus me mostrar o que estava acontecendo. Então eu comecei a falar ao respeito da dificuldade que eu estava tendo novamente daquela fadiga excessiva, que eu não estava realmente fazendo tanto exercício, tanto trabalho, como para sentir a sensação que eu tinha de um cansaço pós-maratona. Sabe aquela maratona que você corre tudo, bota toda a sua energia e você termina dela esgotado, precisando descansar pelo menos 24, 48 horas corridas para você se recuperar? Eu estava me sentindo num acúmulo de cansaço, e eu descansava e amanhecia o dia, e eu amanhecia cansada, e eu estava percebendo uma dificuldade no levantar, outra vez com muita fadiga, com muita dificuldade no levantar. Eu estava percebendo uma guerra espiritual muito forte, e eu comecei a orar, Deus me mostra o que está acontecendo, porque eu cheguei cheia de pilha, eu cheguei cheia de energia, cheia de vontade de fazer as coisas, comecei a trabalhar, comecei a fazer o que o Senhor ia me mostrando, e de repente eu comecei a sentir esse cansaço. Eu quero, Senhor, que o Senhor me mostre. Então eu comecei a orar, fiquei naquela oração intensa diante de Deus, e então foi quando Deus abriu essa visão em sonhos, foi muito forte, e na hora que eu abri os olhos, eu recebi parte do entendimento, e eu coloquei esse sonho em oração, e eu falei, Deus do céu, me mostra, me faça entender o porquê dessa bruxa estar daquele jeito. Então eu passo a relatar o sonho, eu me vejo andando num ônibus, eu sabia que estava indo em missão, e eu estou naquele ônibus do jeito que eu cheguei aqui, né? Cheia de caixa, cheia da minha mudança, né? E eu comecei a perceber aquele ônibus lotado, e eu estava olhando o celular. Isso aí é um detalhe muito forte. Eu estava olhando o celular, e quando eu levanto a cabeça, eu percebo que eu tinha passado do ponto, como se eu tivesse passado da parada, né? E aí eu falo, não, para, motorista, para, deixa eu descer. E eu começo a falar com as pessoas, tinha várias pessoas ali no ônibus viajando comigo, eu começo a chamar, gente, vocês também se distraíram, a gente se distraiu no telefone, estava todo mundo com o telefone na mão, e vocês precisam ficar ligados, gente, a gente passou do ponto, e eu chamando eles, gritando para eles, bora descer, o ônibus parou, mas no instante que o pessoal começou a descer, a se levantar e para pegar suas malas, eu viro, porque eu vejo alguém levitando, né? Ele sai de escondido no fundo do ônibus, escondido depois das minhas malas, né? E quando eu vejo, era uma bruxa, mas essa bruxa sai levitando, ela não sai nem com cadeira de rodas, nem nada, ela sai levitando, só que ela não tinha nem mãos, nem pernas, né? Aí eu fiquei olhando para ela, e ela desce do ônibus e beija um dos meus irmãos, né? Ela beija na boca. Aí eu falo e eu fico repreendendo. Ela beija ele fica assim meio assustado, meio chocado, né? Não esperava aquele beijo, e ela continua a descer. Aí eu grito pro meu irmão, como é, irmão, que você fica permitindo? Porque você permitiu ela te beijar? Você não está vendo que é uma bruxa? Você não está percebendo? Aí eu chamo a atenção dela, eu oro por ele, né? Eu cancelo aquilo que ela tinha feito sobre ele. Aí eu vou atrás dela, enfurecida, furiosa, com raiva dela, e eu vou atrás, porque eu sabia que tinha lançado maldição sobre meu irmão, e a raiva de saber que ela estava escondida, né? Ela estava escondida ali no ônibus, querendo entrar naquela missão com a gente, né? Então, eu vou ali atrás, eu vou atrás dela, e eu começo a levantar a mão, começo a repreender, eu falo, não vou te deixar enquanto não desfazer esse mal. Aí eu comecei a repreender, eu comecei a falar, em nome de Jesus eu te repreendo, todo o mal que você lançou sobre mim, sobre a minha vida, sobre os meus irmãos, sobre a igreja, sobre essa missão, está desfeito no nome de Jesus. Eu começo a batalhar na oração, mas eu encarando ele e estendendo a mão, né? Declarando aquilo tudo de frente. E eu me lembro que ela, no começo, ela ficava
ficava zombando de mim, rindo na minha frente, né, na minha cara, ela debochava de mim, só que aí eu vejo que ela para na porta de uma loja, ela vira para mim e ela senta, é como que ela senta ali na porta da loja, né, ali num degrau que tinha para subir, para entrar na loja, aí eu começo, aí eu percebo que aquela loja era dela, e eu começo a olhar para dentro, e eu vejo que tinha as coisas dela lá dentro para vender, né? Até coisas do ocultismo. Aí eu começo a falar para ela: olha, eu te repreendo, eu repreendo toda a tua obra maligna, tudo que você fez contra a obra de Deus, tudo que você tramou até hoje, está desfeito pelo poder do nome de Jesus. E aí eu ainda levanto a outra mão e estendo sobre a loja. E ainda declaro mais: você vai parar de rir da maldade que você faz. Eu declaro e eu profetizo que este ano ainda essa loja vai fechar. Em o nome de Jesus, todo o mal está desfeito. Eu começo a declarar. Só que agora, quando eu falo isso, ela fica assustada, ela sente autoridade e ela já não gostou, já mudou o semblante, já parou de rir. E ela viu que aquele negócio, que aquela oração era séria e que Deus estava dando autoridade naquela oração. Então eu vou lá e eu digo, e eu termino a oração, né? E eu te repreendo em nome de Jesus, e todo o mal que você fez vai voltar contra você. Eu falei contra a vida dela, né? Então eu me viro, eu volto e eu sacudo os pés, as sandálias dos meus pés e eu volto, né? Volto para a missão. Então eu acordo, quando eu viro que eu vou começar a andar em contra, eu vejo ela encolhendo e ela agora assustada. Agora quem estava assustada era ela, né? Não era mais meu irmão. E aí eu começo a andar e eu acordo, né? Então eu comecei a orar, eu falei: Deus, que sonho foi esse? Meu pai, que visão foi esse? Meu pai, me mostra, me revela, me faça entender porque é uma bruxa. Então eu comecei a entender que realmente a gente estava sendo oprimido, através de trabalho de bruxaria, né? Que tinha uma mulher, uma bruxa, trabalhando em função, de destruir a obra do Senhor constantemente. Ela era perseverante, né? Ela era bem constante, e ela tinha um nível adquisitivo, importante, né? E ela tinha recursos para continuar a se dedicar a essa obra de maldade. E eu me lembro que eu comecei a orar e eu falei: mas Deus, por quê? O porquê dela estar sem mãos, sem braços, sem pernas? O que significa isso, né? Por que que ela estava daquele jeito? Porque sendo bruxa e ela podendo executar aqueles trabalhos daquele jeito, por quê? O que que significa isso, né? Aí o Senhor me mostrava que esse é o trabalho, né? Eles estavam tentando cortar os membros da igreja. E ele mostrava para mim que aquele peso que eu estava sentindo, aquele cansaço, aquela fadiga, era para me paralisar, para não continuar executando a obra que o Senhor tinha entregado na minha mão. E o cansaço excessivo era para eu. O objetivo era eu ficar doente, eu ficar prostrada, para poder paralisar a obra do Senhor e que a gente não dê continuidade àquilo que o Senhor nos direcionou a fazer na missão. Então, imediatamente eu comecei a orar, eu comecei a repreender, eu comecei a pedir a Deus me dar uma equipe. Eu entendi que eu não poderia trabalhar sozinha. Ali naquela visão, eu me vejo com os irmãos assumindo a missão juntos, e tinha uma equipe de pessoas, então eu entendi isso, comecei a orar, eu comecei a pedir: Deus, me mostra quem é a equipe, Senhor, levanta novos obreiros, meu Pai, disponíveis, dispostos a fazer a tua obra. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que levante esses obreiros, que me mostre essa tua equipe, as pessoas que o Senhor já escolheu para poder estar realizando essa obra. Então eu continuei a oração, continuei naquele clamor, e o Senhor mostrou claramente que verdadeiramente o inimigo está constantemente em nosso redor, tentando nos derrubar. E quando eu vi aquele irmão que foi beijado pela bruxa, era um irmão lá da missão na Argentina. Então o Senhor me mostrava de como verdadeiramente o inimigo tinha os seus servos em todo canto,
que a igreja do Senhor, ela é perseguida aonde ela se levantar, e que você e eu, nós precisamos nos consagrar, buscar mais de Deus para poder receber o revestimento do alto. Nós precisamos do auxílio do Senhor, nós não podemos estar distraídos com as coisas deste mundo, perdendo tempo em coisas banais, em querer juntar bens materiais. A palavra já nos adverte que atrasa a ferrugem, tudo acaba estragando, ou então o ladrão acaba roubando. Não é o nosso chamado estar ajuntando dinheiro, estar ajuntando, acumulando bens nessa terra. O nosso bem maior e o nosso investimento maior é na obra do Senhor. Nós não vamos levar nada desse mundo, nós não vamos levar nem o corpo que veste a nossa alma e o nosso espírito. Nós vamos receber no arrebatamento um corpo glorificado. Você e eu precisamos entender que tudo aqui é banal, como o querido Salomão relata, né, no Eclesiastes, ele é tudo vaidade. Nós precisamos nos despojar de toda a vaidade. Nós precisamos focar que nós precisamos coisas sim, precisamos crescer financeiramente, mas que o nosso foco precisa ser investir na obra, no reino, nas coisas do reino, para que nós possamos avançar como igreja, possamos fazer missão, possamos continuar aquele ide que o Senhor iniciou e a ordem foi dada. Então, nós precisamos ir por todo mundo e anunciar as boas novas de salvação. Se o foco da nossa vida não for esse, nós precisamos reavaliar, nós precisamos recalcular e começar a nos focar novamente e começar de novo. Eu quero orar para fechar essa transmissão e eu quero te abençoar com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus, declarar que o teu único e verdadeiro Salvador se chama Jesus Cristo, ele é quem tem todo o poder. Não há nome que tenha mais poder que o nome de Jesus. Que o nome de Jesus seja o baluarte na tua vida, que ele seja o teu rumo, a tua brújula, que ele seja o teu guia, que ele seja o teu consolador, que ele seja a tua fortaleza. Ele é o princípio, o fim, o alfa e o ômega, o príncipe da paz, o pai da eternidade. Ele é o começo, ele é o fim, ele é o centro da nossa vida. Você e eu precisamos da guarda do nosso querido Salvador. Nós precisamos da ajuda dele. Nós devemos conhecer a palavra e entender que os pensamentos deles são maiores e melhores que os nossos, e nós precisamos vir à presença de Deus em humildade, reconhecendo a sua majestade, a sua soberania, a sua grandeza. Que Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus e que você seja fortalecido e possa crescer na graça e no conhecimento do nosso querido e amado Salvador. Em nome de Jesus, nos vemos na próxima transmissão. Amém.